Estamos alegres em poder mais uma oportunidade de estarmos juntos no nosso canal do Estúdio Teológico para, neste momento, estarmos sendo edificados por Deus, consolados e confortados pela sua palavra. Aqui é o vosso amigo, irmão em Cristo, Luciano Rocha. Quero convidar você a continuar conosco, comentando, compartilhando, divulgando o nosso trabalho. Como sempre falamos, o canal do Estúdio Teológico ele é um canal simples, é um canal singelo, e nós temos como sentimento, de alguma forma, compartilhar uma palavra de Deus, manifestando através desta palavra o bálsamo, o conforto, o consolo aos corações de cada um, de cada lar, de cada família. Nessa oportunidade, com muito carinho, com muito zelo, quero convidar você para nós meditarmos na palavra de Deus. Antes disso, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no nosso canal e deixar o seu comentário, que tudo isso para nós é de suma importância para que nós possamos juntos estarmos crescendo em Cristo Jesus nosso Senhor. Quero trazer uma palavra de Deus nessa oportunidade no livro do Salmo 130 e quero lê-lo juntamente com você. Ele é um salmo pequeno, composto apenas de 8 versículos, o Salmo 130, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Pois bem, é bem verdade que na Bíblia Sagrada, como num todo, nas Escrituras, nós podemos encontrar mandamentos, nós encontramos leis, nós encontramos narrativas, encontramos ensinamentos, os sacramentos, e nós temos na Bíblia Sagrada uma porção muito especial que é o Saltério de Israel, o inário da Bíblia, que nós contemplamos aqui os livros dos Salmos. E bem na verdade, esses livros dos Salmos, ele carrega uma grande peculiaridade, né, que nós podemos contemplar neste livro, o derramar da alma humana perante Deus, o expressar, o derramar da alma humana perante Deus. Nós encontramos e deparamos isso no livro dos Salmos, porque ele é um livro de conteúdo pastoral, porque ele trabalha em inúmeras vezes as maiores complexidades da alma humana, em momentos mais diversos da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, incluindo momentos de crise, incluindo momentos de dor, incluindo momentos de insegurança, incluindo momentos de dúvida, momentos de tristeza. Então ele manifesta para nós o derramar da alma humana. É bem verdade que este salmo ele mostra para nós, que é algo que eu também pretendo trabalhar com você aqui nessa oportunidade, olhar com carinho, que este salmo ele trabalha exatamente um grito por socorro. Ele manifesta esta questão, ele manifesta este sentimento. O Salmo 130 ele é um salmo penitencial. O fato de estar localizado após o Salmo imprecatório 129 não é pela obra do acaso. Afinal, a pessoa poderia se alegrar com a destruição do perverso e a ponto de esquecer-se como está o seu coração perante Deus. E este salmo é o 10º, né? Depois, é o 11º cântico dos degraus, né? Então nós conhecemos também, ele é muito conhecido como Salmo de Profundis, no latim, que são das profundezas, que é a palavra-chave deste salmo. Aquelas profundezas que nós clamamos, nós aguardamos, vigiamos e esperamos. Se nós olharmos a estrutura deste Salmo 130, você vai observar que do versículo 1 ao 2 vai manifestar o clamor pela piedade de Deus. Do versículo 3 ao versículo 4, ele vai mostrar
o reconhecimento do perdão de Deus. Do versículo 5 ao versículo de número 6, vai mostrar a expectativa do perdão de Deus. E do versículo 7 ao versículo de número 8, vai mostrar o clamor pela misericórdia de Deus para com todos. Então este Salmo 130, ele é um salmo de um grito por socorro. O salmista aqui, neste prezado momento, ele está no mais profundo abismo, na mais profunda angústia, e dali onde ele se encontra, ele faz a sua voz ser ouvida, ele faz ouvir-se a sua voz. E eu gostaria de destacar aqui pelo menos 7 verdades solenes neste cântico de romagem. A primeira verdade solene deste cântico de romagem do Salmo 130, que eu gostaria de destacar, é que ela é uma realidade dramática. Você vê isso no versículo 1, na primeira parte do versículo, que ele fala: das profundezas clamo a ti. Então, aqui ele mostra para nós: das profundezas clamo a ti. Da onde ele estava clamando? Das profundezas. Falamos aqui, quando ele expressa aqui das profundezas, nós falamos o quê? De depressão, de um abatimento emocional, metáforas especiais que expressam o sentimento da desolação emocional do salmista. O hebraico aqui, nesse texto aqui, ele é ainda mais geográfico do que possa ser, porque ele está referindo-se aqui no contexto hebraico a águas profundas, como no sentido de estar submerso nas profundezas do mar. Quando alguém está se afundando e você não consegue achar o chão, você fica baratinado, bate aquele desespero, aquela angústia. O escritor está exatamente aqui, o escritor sagrado, ele está, da escritura sagrada aqui nesse texto, ele está expressando que ele está como no fundo do poço. Ele caiu, ele foi lançado, como alguém que foi lançado numa cova muito profunda, numa cova existencial. Ele não consegue sair de lá. Ele está angustiado, ele está se sentindo perdido, não tem mais para onde descer, ele está nas profundezas. E já chegou às regiões abismais da sua dor, do desespero, da angústia. Ele vive a falência dos seus recursos. Ele não tem mais esse sentimento de como sair dali. Ele está no mais profundo abismo, nas mais profundas da sua angústia. É assim que o salmista está se sentindo. Então esta é um destaque que eu gostaria de fazer para você. Eu fui criado no interior, uma cidade interiorana, e quando fui ensinado a aprender a nadar, eu fui ensinado na marra, né? O meu tio de saudosa memória dizia para mim: quer aprender a nadar? Eu disse: eu quero. Me pegava pelas mãos e os braços, né? E me arremessava num arroio abaixo, assim, e eu aprendi a nadar no desespero. Aquilo assusta, você não tem para onde ir, você está até o ponto que você alcança os pés no chão, mas mesmo assim se sente inseguro. O salmista estava se sentindo assim, ele estava angustiado, ele estava nas profundezas, e ali ele clama a Deus. E o segundo ponto que eu vejo aqui é um clamor de um aflito. Do versículo 1, a parte B do versículo 1 até o versículo 2, ele continua dizendo: clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, e estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. O sofrimento nos matricula automaticamente na escola da oração. Quando nós estamos aflitos, nós gritamos por socorro. E foi isso que o salmista fez. Foi isso que o salmista fez exatamente neste momento. Nós gritamos por socorro. Das profundezas ele clamou até as alturas. Em sua fraqueza, em seu momento de debilidade, né? Ele gritou àquele que é onipotente. Ele gritou pelo onipotente Deus. Ele gritou por aquele que pode todas as coisas. Tendo gritado ao redor, não encontrado nenhum socorro, tendo olhado para todos os ângulos, ele roga para quem? Ele roga ao Senhor, para que a sua voz possa ser ouvida. Ele roga ao Senhor para ouvir a sua voz e ter os seus ouvidos inclinados à sua súplica. Ele clama a Deus. Olha como é compungente um clamor de quem está aflito. Daquele que está lutando, daquele que está passando por adversidade, daquele que está passando por um momento difícil. Como é urgente a causa daqueles que estão nas profundezas da agonia. Quando você é pego de surpresa por uma circunstância que acaba te causando desconforto.
no nosso próprio afã, na nossa própria natureza, nós agimos assim por impulso, é algo normal da nossa natureza. Nós recorremos de uma maneira urgente para aqueles que estão ao nosso lado, para que de alguma forma possamos obter o socorro. E o salmista, não encontrando ninguém, ele pega, ele clama a Deus, ele brada a Deus, ele ora a Deus, ele pede e clama uma intervenção divina de Deus, da onde ele estava. Então ele clama por socorro. Isso nos ensina que nós devemos orar todos os tempos. Isso nos mostra que nós devemos orar para que sejam ouvidas as nossas orações. Isso nos mostra que nós devemos orar até sabermos que nossas orações estão sendo ouvidas. Devemos orar e orar com fé. Então, a terceira verdade que eu observo aqui é uma constatação inequivocada que ele vê no versículo de número 3. Se você olhar, vai estar escrito assim: se observardes, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então, a dramática realidade vivida pelo salmista tinha a ver com suas iniquidades. Nada nos faz sofrer mais do que o nosso próprio pecado, que as nossas limitações, as nossas debilidades, as nossas fraquezas. E o pecado é o maior tormento dos homens. O pecado é o maior mal, ele nos priva do maior bem. O pecado é uma falácia. Promete fazer as coisas, prosperarem, promete prazer, mas ele paga com sofrimento. Ele promete liberdade, mas acaba escravizando. Ele promete vida, mas acaba matando. O pecado é pior do que qualquer doença. É mais desastroso do que a própria morte. O pecado, ele separa o homem de Deus no tempo e também na eternidade. O pecado sempre levará o pecador mais longe do que ele próprio gostaria de ir, pretendendo levar mais tempo do que gostaria de ficar, e lhe custa às vezes o preço mais caro que ele poderia imaginar, que ele poderia pagar. Oh, se Deus cobrasse de nós pelos nossos pecados, nós sucumbiríamos. Não vamos dizer que ninguém peque, a Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e a Bíblia nos enfatiza no livro de João: se alguém disser que não cometeu pecado, fazendo mentiroso, e a sua verdade não está em nós. Um certo pastor fez uma determinada ilustração que me chamou muita atenção. Ele diz que se nós percorrermos um grande percurso de veículo e andarmos 500 e poucos quilômetros, 700 e poucos quilômetros conduzindo um carro, se furarmos o pneu durante esse percurso, de 700, até mesmo 500, 700 ou talvez mais quilômetros, furar uma vez o pneu, isso é normal. Mas se nós furarmos o pneu do carro a cada 50 metros, isso se torna preocupante. O pecado, ele nos afasta de Deus. Automaticamente também é consequência da natureza do pecado. Então nós temos que nos achegar a Deus, clamar a Deus, para que a graça soberana de Deus e o sangue remidor de Cristo esteja continuamente presente em nossa vida. Outra grande verdade aqui é um perdão restaurador. Olha o versículo de número 4. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então, em vez de Deus cobrar a nossa dívida, em vez de Deus cobrar nossos pecados, em vez de Deus cobrar aquilo que era para ser cobrado de nós, Ele nos perdoa em Cristo, pelo sacrifício perfeito na cruz. Em vez de Ele nos condenar pelas nossas iniquidades, Ele cancela toda a nossa dívida. Com Deus, o salmista diz assim, com Deus está o perdão. Então quer dizer que não para que nós abusemos da graça de Deus. Não, Deus me perdoa, então vou me atirar nas cordas. Não. Mas para que nós venhamos amá-lo, para que nós venhamos temê-lo, para que nós venhamos reverenciá-lo. O perdão divino, ele pode produzir em nós gratidão, reverência, amor, temor a Deus. Em quinto lugar, quinto aspecto que eu vejo aqui, é um desejo profundo que ele vê no versículo 5 e o versículo de número 6. Ele vai falar aqui para nós.
Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então, aqueles que são perdoados por Deus, eles são arrancados das profundezas. Eles não só temem a Deus, mas eles anseiam, eles esperam pela sua palavra. Aqui ele viveu apartado de Deus e agora, quando ele estava jogado no mais profundo poço por causa das suas transgressões, das suas iniquidades, agora ele é perdoado e pelo fato de ele ser perdoado, ele quer mais do que nunca, ele anseia desfrutar desta intimidade com Deus. E nota que neste versículo de número 6, ele repete 2 vezes que ele anseia, ele guarda, ele anseia, né? Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Ele repete 2 vezes esta frase. Ele repete 2 vezes, anseia mais do que os guardas desejam pelo romper da manhã. Aqueles guardas que ficavam na torre de vigia, guarnecendo, zelando pela cidade, que não viam a hora do romper da manhã, aparecer o sol, para que eles pudessem sair do seu turno de trabalho e voltar para o aconchego do seu lar, onde eles poderiam desfrutar da companhia da sua família, ter um descanso, um sono reparador. Assim o salmista também, ele almejava aproveitar essa oportunidade e desfrutar desta comunhão com Deus, de estar presente com Deus. E agora, sexta verdade que eu observo aqui é um conselho sábio, está no versículo de número 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele há copiosa redenção. Espera, pois, Israel no Senhor. Aquele que recebe o perdão e restauração de Deus não cala os seus lábios. Ele não quer repartir com outros a mensagem, ele quer repartir com os outros a mensagem de misericórdia. Ele quer repartir esta mensagem, ele não quer ficar só para ele. Ele anuncia sem tardança a copiosa redenção oferecida. Olha, a graça, a bondade, o amor de Deus me alcançou. Deus perdoou os meus pecados. Deus me tirou das profundezas. Ele fez uma obra extraordinária na minha vida. Ele sai das profundezas do desespero para ser um semeador de esperança. Em meio a este período de pandemia, onde as pessoas estão preocupadas, a economia entra em colapso, as lideranças governamentais e toda a ciência estão confusas, estão com as mãos amarradas, sem nada o que fazer. A igreja militante de Cristo, os salvos em Cristo, aqueles que são redimidos, que foram alcançados e foram tirados das profundezas, eles têm uma mensagem de esperança. E esta mensagem de esperança, eles seminam, eles são semeadores, eles lançam esta mensagem dizendo que Cristo ainda é a esperança para toda a humanidade. Então, em sétima verdade que eu gostaria de ver aqui, no versículo de número 8, é uma verdade consoladora, que está escrita aqui no versículo de número 8. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. O povo de Deus só está em pé, em vez de estar nas profundezas, porque é o Senhor quem redime. Não apenas algumas iniquidades, mas todas as iniquidades. Ele nos dá o completo perdão e neles temos copiosa redenção. O salmista aqui, ele encontra-se em um estado de desolação emocional, oprimido pela miséria, pela culpa. No entanto, ao perceber que Deus ouve as suas súplicas, ele concede o perdão na escuridão lamentável, ele abre o caminho para a luz da esperança da copiosa redenção. E se nós formos honestos conosco mesmos, nós teremos de admitir as nossas profundezas, admitir das profundezas de nossa pecaminosidade. E quando somos oprimidos, Deus nos ouve as nossas súplicas por misericórdia. Ele não se lembra dos nossos pecados, mas antes Ele nos concede gratuito perdão por meio da obra de Cristo. Ele nos dá esperança. Cristo desce em nossas profundezas e nos eleva em nossa salvação. Ó Senhor,
nos momentos às vezes felizes, muitas vezes acabamos esquecendo de Deus, mas nos nossos sofrimentos, nós nos voltamos para o Senhor, nos voltamos para Deus em nossas fraquezas, em nossas debilidades, em nossas limitações. E exatamente neste momento, em Deus, nós nos encontramos força. Encontramos em Deus fortalecimento. E anunciamos a palavra da promessa. Anunciamos a palavra da tua promessa. Que essa palavra, de alguma forma, possa abençoar você, abençoar seu lar e a sua família. Eu quero convidar você a continuar conosco no nosso canal do Estúdio Teológico. Ajude-nos a divulgar este canal, compartilhando, comentando, deixando o seu like, se inscrevendo aí no nosso canal. Espero que de algum meio esta palavra possa ter falado ao seu coração. Como salmista, talvez você possa fazer, manifestar um grito de quem está aflito, mas sendo sabedor, sendo conhecedor, que alguém vai ouvir você. Este alguém é o soberano Criador dos céus e da terra, aquele que nos oferece copiosa redenção em seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, o seu lar e a sua família. Do vosso amigo, irmão em Cristo, o presbítero irmão Luciano Rocha, um grande abraço e fiquem. Castelo